Três estacas A, B e C são fincadas perpendicularmente. Então, lembrando que perpendicularmente forma ângulo de 90 graus ao solo, de tal modo que com três cordas constrói-se um triângulo retângulo ABC. A hipotenusa BC é igual a 30 metros e o cateto AB é igual a 18. A gente vai lembrar dessas medidas aqui para a gente conseguir resolver de maneira mais tranquila, delimitando um terreno para plantio de 4 culturas, 1, 2, 3 e 4, conforme a figura a seguir. Tá aí a figura, um triângulo retângulo bem tranquilo. Bom, nessa figurinha aqui, olha só, se a gente tem que a hipotenusa mede 30, que é exatamente o lado BC, e o AB mede 18, se a gente chamar o lado AC de X, então se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, nós não teremos grandes problemas para encontrar a medida do cateto AC por Pitágoras. Então, nós vamos ter exatamente que essa medida X aí do lado AC é 24 metros. Ok. Para a divisão do terreno, para a plantação de cada uma das culturas, outras duas cordas são esticadas para organizar o plantio. Uma que liga o vértice B ao ponto médio M do lado AC e outra que liga o vértice A ao ponto médio N do lado BC. Essas duas cordas se interceptam em um ponto G. O terreno ficou dividido em 4 regiões, nas quais serão plantadas as culturas, como mostra a figura 2 a seguir. Nós vamos ver agora a figura 2. Então a cultura 2 aí será plantada no triângulo AGM. Tá aqui, ó, AGM, tá ali o nosso triângulozinho, tranquilo, cujo perímetro em metros pertence ao intervalo. Bom, perceba que a gente precisa encontrar a medida dos lados do triângulo AGM. Mas observe aqui comigo uma coisa. Nós sabemos que o lado AB mede exatamente 18. Isso já tinha sido dado aí na nossa figura. Pois bem, ele não vai ser relevante, mas foi relevante para poder encontrar a medida do cateto AC, que eu encontrei no nosso slide anterior. O lado BC a gente sabe que é 30 e como N é ponto médio, a gente tem 15 metros para cada um deles. Então a gente sabe que o BN mede 15 e que o NC também mede 15. Ok, como a gente calculou, o lado AC ele mede 24, então vai ficar 12 para um lado, 12 para o outro. Olha, perceba uma coisa, eu vou ligar ali agora o ponto M no ponto N. A gente consegue perceber até com uma certa facilidade que esse segmento MN que a gente acabou de criar, ele é a base média do triângulo. Porque se MN são pontos médios, né? Então quer dizer que MN é a base média em relação ao lado AB. E com extrema facilidade, a gente sabe então que esse MN vai medir exatamente 9 metros. Perfeito. Pelo fato de ser base média, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNC, porque a base média também é paralela à base AB. Portanto, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então agora a gente consegue enxergar aí alguns triângulos retângulos. Primeiro, a gente consegue ver o triângulo ABM. A gente precisa ver agora o triângulo ABM. Então, se eu quiser calcular BM, eu sei que BM é a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou ter que BM elevado ao quadrado é igual a 18 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Com uma certa facilidade, a gente vai conseguir encontrar a medida desse segmento BM aí, ó. Portanto, BM será exatamente igual a 6 raiz de 13. BM será igual a 6 raiz de 13. Pois bem, se BM mede exatamente 6 raiz de 13, a gente consegue encontrar a medida do segmento GM. A gente sabe por propriedade de baricentro que esse segmento GM aí, ó, ele é 1/3 dessa mediana. Então a continha que a gente tem que fazer é essa, ó, 1/3 de 6 raiz de 13. E aí a gente vai encontrar mais um lado do triângulo que a gente quer o perímetro. Simplificando aqui, ó, o 3 com o 6, a gente vai chegar à conclusão
de que GM mede exatamente 2 raiz de 13 metros. Ok. Por enquanto, do triângulo AGM, a gente já tem a medida de um dos lados, que é o lado AM, que é 12, e acabamos encontrando a medida de outro lado, que é o GM. Ok. O que falta agora é a gente encontrar a medida do segmento AG. Para isso, a gente precisa olhar agora para o triângulo ANM. E aí a gente vai ver que neste triângulo, a N é a hipotenusa. Então, a gente tem que a hipotenusa AN elevado ao quadrado é igual a um cateto que mede 12 ao quadrado, mais o outro cateto que a gente sabe que é 9, que é a base média que a gente calculou ali anteriormente. Se nós fizermos essa continha, vamos encontrar o valor exato de 15. Muito bem. Mas a gente não quer a N, aqui a gente quer o segmento AG. Pensando novamente na propriedade do baricentro, a gente sabe que AG é 2/3 de AN. Pois bem, então, como o nosso interesse aqui é AG, teremos que a medida do segmento AG nada mais é do que 2/3 de 15. Ok. Se a gente simplificar, aqui dá 5, a gente vai chegar à conclusão aqui, ó, que essa medida é 10. Pois bem, então agora o perímetro está tranquilo. Se a gente chamar de 2P o perímetro do triângulo pretendido, e não fique confuso, 2P nada mais é do que o símbolo de perímetro, né? Usualmente a gente chama 2P de perímetro e P de semiperímetro. Então aqui eu não estou calculando 2 perímetros, estou calculando o perímetro. Os lados do triângulo de interesse, que é da cultura 2, será então 12 metros, somado com os outros dois lados que nós encontramos. 2 raiz de 13 mais 10. O que a gente precisa agora é de um valor aproximado para a raiz quadrada de 13. Se nós considerarmos que raiz de 13, o valor aproximadamente de 3,6. Então o nosso perímetro vai ficar assim, 12 mais o dobro de 3,6, que é o valor aproximado de raiz de 13, que é 7,2, somado com 10. Então, o nosso perímetro aí vai ter um valor aproximado de 29,2. E 29,2 está lá na letra C, né? Que é o intervalo de 28 até 30. Portanto, a alternativa correta, a letra C de casa.